As técnicas de cirurgia plástica evoluíram, com isso a recuperação e até o retorno à rotina se tornaram muito mais rápidos, com resultados estéticos muito mais elevados. Hoje, por exemplo, se tratando de cirurgias mamárias, há técnicas como recuperação em 24 horas, mastopexia em L, e é sobre isso que conversaremos com o cirurgião plástico João Frabes. Doutor João, vamos falar um pouco sobre essas técnicas avançadas? É recuperação em 24 horas, sutiã interno, alça muscular, mastopexia em L, são várias, né? Exatamente. É um prazer enorme estar aqui com você, é um prazer enorme sempre poder bater um papo com você, com o seu público. E vamos lá. Bem, tem diversos nomes, diversas nomenclaturas atuais que a gente tem utilizado. E às vezes o público fica um pouco perdido em relação a isso, São né? Várias, sim. Tantos nomes. A cirurgia plástica moderna, principalmente dos últimos 10 anos, ela mudou demais, né? E trouxe esse avanço, tanto tecnológico quanto esse avanço de técnicas novas que têm se utilizado. Bem, a cirurgia mamária não é exceção. A cirurgia mamária teve uma evolução grande, enorme. É muito comum a gente ouvir pessoas, mulheres que operaram antigamente cirurgia de mama e conta aqueles relatos que passou meses sem poder erguer os braços, meses sem fazer as atividades. E aquele negócio, né? Quase que fica deitado, quase doente, né? Hoje a cirurgia plástica moderna mudou. A mulher de hoje, a mulher atualmente não tolera mais ficar tanto tempo parada, né? E vamos lá, o que mudou para cá? Hoje, por exemplo, em cirurgias de implante mamário de silicone, ou seja, aquela técnica de prótese de silicone, quando só faz a inclusão do silicone, a gente consegue técnicas de recuperação rápida. E o que é, e qual que é a definição, né? O que é recuperação rápida? Recuperação rápida, hoje, com as técnicas atuais, a gente define como uma cirurgia na qual a paciente, já no mesmo dia de pós-operatório, ergue os braços, ergue completamente os braços. Isso daí já é uma revolução, bastante, né? E não só por aí, a paciente consegue dirigir 2 dias, está liberada para dirigir. Em 2 dias pós-operatório, já está liberada para dirigir. Ela consegue pegar algumas coisas, algumas atividades do dia a dia, pegar algum peso de até 15 quilos já no dia seguinte da cirurgia. Então são várias possibilidades novas que a cirurgia plástica moderna tem oferecido, principalmente para essas mulheres de cirurgia de mama. Essa é de recuperação rápida. E sutiã interno, alça muscular, como seria? Exatamente. E aí entram outras técnicas. A gente tem basicamente, aquela mulher que quer modificar o formato das suas mamas, a gente tem basicamente 2 formas, 2 perfis de paciente. Aquela que só deseja colocar a prótese de silicone e aquela que precisa erguer as mamas porque já teve queda. Geralmente aquela mulher que já teve filhos, que já amamentou e precisa ressustentar essas mamas. Bem, para essas cirurgias maiores, onde precisa erguer as mamas, a gente tem que associar outras técnicas também para maior sustentação dessas mamas. E essa é aquela que tem a cicatriz maior, né? Exatamente. Aí, né, para esse tipo de cirurgia, é aquele onde antigamente era o famoso, e até hoje, antigamente não, o famoso T invertido. Não sei se já ouviu falar, muitas mulheres conhecem, é aquela cicatriz em T invertido. Por que a cicatriz em T invertido? Porque precisa erguer as mamas. É diferente daquela mulher de só colocar a prótese de silicone que fica só com a cicatriz embaixo aqui do sulco da mama. E aí entram essas nomenclaturas todas, sutiã interno, mastopexia interna, cicatrizes reduzidas. E o que significa tudo isso, né? Antigamente, a prótese de silicone era só colocada dentro da mama e era retirado o excesso de pele dessa mama. Hoje, a gente percebe que essas pacientes desse tipo de cirurgia, as próteses elas acabam cedendo muito rápido, aquelas próteses que cai para o lado. Muitas relatam que se movimenta, né? Se movimenta demais. A prótese cai lá para a axila, né? Coisas assim que acontecem. E as mulheres, assim, a cirurgia plástica avançou e avançou também nesse ponto. Então, a gente utiliza o sutiã interno, por exemplo. Sutiã interno é quando a gente refaz o sulco da mama, a gente refaz a sustentação do sulco da mama, com pontos específicos, com fio específico para isso, com uma técnica específica. Então, a gente garante uma cicatrização do sulco da mama numa posição correta.
As próteses para essa cirurgia onde a gente ergue as mamas são próteses onde a gente coloca ela debaixo do músculo. Por quê? Porque o músculo vai dar maior sustentação para essa mama. Onde entra uma terminologia muito famosa hoje, que é a famosa alça muscular. Alça muscular. A alça muscular, o que é essa alça muscular? O músculo ele fornece alças de sustentação, que deixa a mama por mais tempo no lugar. Claro, essa cirurgia não dura para sempre, porque as mulheres continuam envelhecendo e a gravidade continua agindo. Mas é uma cirurgia muito mais previsível, muito mais duradoura, né? Doutor, mas o pós-operatório? A paciente ela pode, em 2 dias, já dirigir, levantar peso até 15 quilos? Exatamente. Mas é uma cirurgia, né? Com certeza. Então, a gente tem que sempre lembrar isso. A cirurgia plástica moderna avançou, consegue cirurgias de recuperação muito melhores, mas ainda é uma cirurgia, né? É uma cirurgia. A gente não pode também fazer com que a paciente não tenha a consciência da realidade. Ela vai ter um pós-operatório mais agradável, ela vai estar mais liberada para suas atividades, mas ainda assim tem toda a recuperação, então tem diversos cuidados de recuperação, diversas restrições de atividades, ainda é uma cirurgia, mas nada daquilo de ficar quase que doente, deitada na cama. Sim, não, recupera né? mais rápido, né? Às vezes tirar férias e só de pensar, vou fazer a cirurgia, mas vou ficar férias toda ali de molho. Então hoje já não tem mais isso. Hoje já não precisa. A mastopexia em L, ela é geralmente redutora, né? Dá para associar outra técnica? Sim, mas, como eu disse, essa cirurgia depende, assim, é para todo mundo? Não é bem por aí, tá? Ele tem que ter suas indicações, tem que ter uma técnica muito bem feita e conversar muito bem com o paciente sobre as vantagens e as desvantagens de cada técnica. E são várias, né, doutor? E um pouco sobre lipo. A lipo laser, como seria? Então, como a gente fala de lipoaspiração, é um assunto sensacional, muito legal. A lipoaspiração também mudou, né? Como que era a lipoaspiração, aquelas pacientes de lipoaspiração dos anos 90, do começo dos anos 2000, era aquela barriga chapada, retinha, né? Sim. E a gente percebeu que isso hoje não agrada tanto, né? As mulheres hoje, não só as mulheres, os homens também, querem um abdômen com mais definição, com algum contorno. Aquele que parece que você treinou anos. Exatamente. Exatamente. Mas não. Mas não adianta deixar aquela barriguinha chapada mais. Tem que ter algum desenho. Então, a técnica de lipoaspiração também mudou. Hoje a gente trabalha com algo até que artístico, um jogo de sombra e luz que é feito durante a cirurgia, como se estivesse esculpindo mesmo um corpo. E dessa forma a gente consegue moldar o abdômen, simulando maior definição. E aí entram as tecnologias como o laser que você falou. Temos diversas tecnologias para lipoaspiração. E qual que é a finalidade principal dessas tecnologias? Principalmente a gente entregar uma lipoaspiração de melhor resultado, entregar uma enxertia de gordura, ou seja, quando a gente tira a gordura e coloca em outro lugar, uma enxertia de melhor qualidade também, e uma cereja do bolo, uma retração de pele, ou seja, fazer com que a pele cole de fato no abdômen e fique mais definido. Doutor, a lipoaspiração é para todo mundo? Ótima pergunta, viu, Sérgio? Bem, a lipoaspiração, número 1, não é uma cirurgia para emagrecer, tá? E isso é uma coisa que se confunde muito. A lipoaspiração é uma cirurgia de quê? De contorno corporal, ou seja, para pegar um bom contorno corporal e deixar ele melhor ainda. Então, não quer dizer que a paciente que é completamente sedentária, que está acima do peso, vai fazer uma lipoaspiração e pronto, vai conseguir a tão sonhada lipo-HD toda definida. Não, de forma alguma. A gente precisa de um paciente que se cuida muito bem no pré-operatório, que esteja se alimentando adequadamente, que esteja com prática de atividade física diária, como rotina já, e isso no pré-operatório, mas principalmente no pós-operatório, porque é uma cirurgia que é uma cereja do bolo, então precisa se manter, o paciente precisa nutrir essa cirurgia para cuidar desse corpo e ser duradouro, né? Doutor, aqui na Clínica Frabes tem todo um cuidado por trás, né? Com certeza, a gente tem uma equipe muito grande e com peças-chave. Muito obrigada, doutor. Agora eu vou chamar a Mariana Frabes para falar um pouquinho sobre isso também. A Santa Casa de São José dos Campos está maior e melhor.
Com as novas ampliações, ela ficou mais bonita, mais moderna e aconchegante para oferecer mais conforto e acolher bem todos que chegam. E tudo isso para você ter o melhor hospital da região, com o acolhimento e o carinho que já são nossas qualidades mais conhecidas. Santa Casa de São José dos Campos. Acolher, respeitar, cuidar. Depilaser, a melhor clínica de depilação a laser com tecnologia Alexandrite, o mais eficaz no combate aos pelos e gás criogênico, tornando a aplicação muito confortável e praticamente indolor. Tratamentos corporais e faciais. Rua 15 de Novembro, 643, em Taubaté. Logotipo O Boticário, frascos do perfume Celebre Agora. A alegria do Nordeste inspirou o Boticário a criar uma nova fragrância. Uma homenagem de O Boticário à arte nordestina. Um homem e uma mulher borrifam as fragrâncias no pescoço. Gotículas de perfume caem. Bonecos de barro que formavam um grupo são transformados em um boneco DJ colorido. Bonecos de barro de um casal e um cavalo viram um casal numa bicicleta. Agora. Sinta o frescor do Nordeste. Logotipo O Boticário. Celebre é o Boticário. Mariana, tem todo um cuidado por trás, né? E você está presente tanto no pré quanto no pós-operatório. Isso mesmo. Nós trabalhamos com a cirurgia plástica funcional. Então, a gente acredita que o processo da cirurgia plástica ele tem que ser gostoso antes, durante e depois. Não é só o ato cirúrgico. Como que a gente faz isso? A gente prepara o paciente para a cirurgia. E como? Com uma equipe de nutricionista, de psicólogo, eu também como farmacêutica, e eu fico com o paciente da hora que ele fecha o olho até a hora que ele abre o olho no centro cirúrgico. Eu fico fazendo todo o acompanhamento. Como que a gente prepara também, né? Como que essas profissionais elas agem? A nutricionista ela está pensando na cicatrização, na hidratação, na parte intestinal, como que vai ser a sua vida no pós. Então prepara no pré para estar bem no pós. A psicóloga, como que essa pessoa está emocionalmente? Ela está apta para passar por um procedimento cirúrgico mentalmente? Todo esse processo não é só exame laboratorial, não é só a cirurgia em si. A gente vê o contexto, a gente olha o ser humano. E o paciente, depois que ele faz a cirurgia, não é só fazer a cirurgia e sumir, né? Quanto tempo ele é acompanhado? Olha, depende do tipo de cirurgia. Por exemplo, cirurgias menores, como blefaroplastia, que é a cirurgia da pálpebra, ou otoplastia, que é a cirurgia da orelha. Cirurgias mais simples, que têm um resultado mais rápido, são cerca de 6 meses que a gente acompanha. Isso dentro do orçamento cirúrgico. A gente acolhe mesmo o paciente. Agora, cirurgias maiores, como lipoaspiração, mamoplastia, transplante capilar, 1 ano de acompanhamento a gente faz questão. Por isso que a gente vira amigo, vira todo mundo família, porque a gente não dá alta antes, a gente faz esse acompanhamento. Endereço da clínica? Fica em Taubaté, na rua Nicarágua, 271, no Jardim das Nações. E as redes sociais? Tem o da clínica, que é Clínica Frabes, isso mesmo, é um trava-língua. É um trava-língua. Clínica Frabes. Tem o meu, Mariana Frabes, e o Dr. João Frabes. Muito obrigada, Mariana. Eu que agradeço, adorei te ver. Obrigada.